Eu simulei a carteira do Barça, inclusive com percentuais bem próximos do que ele tinha ao fim do ano passado, e nós vamos ver como performou essa carteira, quanto que pagou de dividendos, será que o Barça ficou no prejuízo em 2023? Já deixa o like no vídeo, também se inscreva no canal ativando o sino, porque aí você não perde quando eu trago novos vídeos aqui, tá? E para a gente montar a carteira do Barça do ano de 2023, nós tivemos que voltar ao fim de 2022 para entender como estava a carteira dele. Eu fui no vídeo do Primo Rico, fui em vários outros vídeos e comecei aqui então a montar uma carteira bem próxima do que ele tinha ali. Mas se a gente falar da carteira em si, a gente tem que entender como que o Barça enxerga o mundo aí de investimentos. Primeiro ponto, ele foca muito na renda variável, 97,62% ali no ano passado é o que ele tinha à disposição na renda variável, sendo que menos de 1% aqui em renda fixa. Ele diz na questão da renda fixa, ele gosta de utilizar como reserva de oportunidade e não costuma passar muito de 2 e tantos por cento. E quando começa a encher a renda fixa, alguma ação da carteira dele cai, aí ele acaba aportando nessa ação e aí novamente esvazia um pouco ali a reserva de oportunidade, que é a renda fixa, né? Mas é importante você entender que a visão dele é muito renda variável. Ele está o máximo comprado possível, mas sem deixar de ter uma reservinha de oportunidade ali, que é a renda fixa, né? É assim que ele enxerga, é assim que eu enxergo também. Mas na minha carteira os percentuais são um pouco diferentes, porque 2% da minha carteira seria muito pouco. Para ele, quando chega no 2% já tem um dinheiro bacana para aportar numa baixa aí, né? Então, pelos comentários do Barça, deu a entender que ele deve rondar a reserva de oportunidade dele entre 0,5% a 2,5%. Começa a subir muito, sempre tem alguma ação caindo, ele vai lá e aporta. Tivemos nesse ano a Unipar, talvez eu não tenha comprado, que ele já tenha muito, mas teve a Taurus, tem uma outra aí sempre acontecendo, né? Eu, por exemplo, gosto de deixar de 6% a 20%. Isso porque eu também tenho o perfil do Barça de alocar muito na renda variável, mas a questão é que eu preciso ter uma reserva um pouquinho mais gorda, porque eu utilizo muito opções também. O Barça também utiliza, olha só, derivativos, daqui ele provavelmente tem venda de puts aqui, que é o que eu acabo fazendo mais também. Eu faço várias estratégias, mas essa que eu mais faço, e eu preciso ter a reserva de oportunidade. Imagina se eu me comprometo a comprar várias, por exemplo, a transição paulista que ela teve na baixa, além de eu ter comprado, que eu compro ali no dia, e me comprometo também a comprar mais no futuro. Eu vou sempre fazendo isso para ficar um retorno de dinheiro contínuo aí, caso as ações não caiam. Caso caiu, eu vou comprar ainda mais barato. Então eu compro nesse mês e no mês seguinte já me comprometo a comprar mais ainda. É assim que eu faço. Por exemplo, transição paulista, eu comprei, vendi 1.800, eu tinha vendido 1.800 puts, algumas foram exercidas, a maioria acabando virando pó porque a ação subiu, né? E aí eu fiquei com um prêmio. Só que para me comprometer, por exemplo, a 1.800 puts, eu tenho que ter o dinheiro para tá disponível para comprar tudo isso de ações, né? Então tem que ser coerente e ter uma reserva de oportunidade que, no meu caso, eu uso para comprar à vista no mercado, mas também para me comprometer a compras futuras, utilizando opções e ganhando com isso prêmios adicionais que ainda me fazem girar mais ainda a bola de neve, né? Seria como se fosse um dividendo aí que eu ganhei aí do nada, né? Basicamente é isso. E antes de vermos a carteira do Barça, é importante você lembrar o que ele recomenda para os investidores que são mais novos na bolsa, que é investir no Best de Barça. Ele também investe bastante no Best de Barça, mas os mais novos na bolsa não deveriam fugir muito disso, tá? O que contempla o Best de Barça? B é bancos, E de energia, e tem principalmente energia elétrica, mas tem também outras empresas como Cosan, uma empresa de energia também. Tem a S de seguradoras, a S de saneamento e o T de telecom. Então, basicamente, nessas empresas você estaria mais seguro para investir, são mais perenes, né? Dificilmente você vai ver empresas aqui tendo grandes dificuldades e falindo. Obviamente que às vezes acontece, como a Oi e a IRB. As duas empresas estão se recuperando, mas passaram por grandes dificuldades. O grande ponto é que ele diz que fora do Best Barça o risco é muito maior. Mas isso não quer dizer que dentro do Best Barça não tenhamos mas grandes volatilidades. Tanto bancos, eles acompanham muito a economia vai mal, eles caem, sobem, é uma maluquice. Temos seguradoras, quem não se lembra da pandemia? Seguradoras normalmente deveria até performar um pouco mais estável, mas tem momentos que a coisa fica crítica. E energia, temos a crise hídrica, sempre tumulta muito aí as empresas. Tivemos na época da Dilma MP 579 que bagunçou o setor inteiro, até mesmo as de transmissão, que eu acho que se eu fosse falar uma que são mais previsíveis ali, seguras da bolsa, seriam as de transmissão. Até elas tiveram que sofrer muito ali no período da Dilma, então
sempre pode ter uma surpresa para bagunçar a carteira. Saneamento, toda hora acontece alguma coisa. A própria crise hídrica, tem reajuste tarifário, uma bagunça geral. Telecom, ainda também muito volatilidade acontece. Então, não existe estabilidade total na renda variável. Então, você não pode ter medo de quedas. Eu diversifico muitas vezes, não porque eu estou com medo que uma ação minha caia, e sim porque se eu tiver um conjunto de 15 ações no mínimo, mas isso é o meu perfil, né, que eu estou acompanhando ali de perto, na verdade eu tenho até mais que isso, estou acompanhando de perto, eu gosto de ter bastante ações para que alguma caiu, eu vou lá e compro ela. Então tem um leque de opções maiores. Às vezes está tudo mil maravilhas na bolsa, mas tem uma ação específica ali da sua carteira que está caindo, não tem motivo nenhum. Aí eu vou lá e aporto nessa empresa, né? Enfim, é bom saber, caso você seja novo na bolsa, que não é porque você está no best de bar, seja o que for, que você vai ter 100% de segurança, porque segurança no curto prazo não tem, tá? No longo é praticamente certo, esse é o foco dele. Best performam numa tranquilidade muito grande no longo prazo. Então a carteira do Barça estava assim: químicos e diversos 50%, que é a Unipar. Energia elétrica, ele tem alguma quantidade até grande aqui de ações, eu peguei as mais relevantes, coloquei lá. Temos papel e celulose, que ele tem um pouco de Suzano e tem principalmente aqui a Klabin. Temos bancos e outros que ele tem Santander, tem o Banco do Brasil, que são os dois maiores pesos, mas eu sei que ele também tem o Banco Mercantil, tem alguns outros bancos, mas vou focar nesses dois principais. Exploração e refino e açúcar etanol, não sei exatamente se ele tem raiz, alguma outra, mas eu sei que ele tem Cosan e Vibra, esses são os maiores pesos, então vou colocar as duas aqui. Aí serviços financeiros, entre aqui, por exemplo, as seguradoras, né? Eu sei aqui que ele tem IRB, Caixa Seguridade, ele vendeu BB Seguridade. E aí nós temos armas e munição com 3%, que é a Taurus Armas. Água e saneamento, eu não sei se ele tem Sanepar, mas eu sei que ele tem Sabesp e é o maior peso, então vou considerar a Sabesp apenas. E outros, eu sei que ele tem algumas outras empresas com umas participações menores, como por exemplo Paranapanema, tem várias empresinhas ali, ele é bilionário, então tem uma carteira aqui mais robusta, mas nós nem vamos entrar nesses outros aqui, porque senão fica muita ação na carteira, tá? Então eu simplesmente vou diluir esses 6,7% nas várias participações aqui que ele tem, tá? Então o Barça tinha ali no ano passado 4 bilhões de patrimônio, então o que eu fiz foi simplesmente dividir os percentuais das ações. Unipar 50%, elétricas eu coloquei 18%, 120 milhões em cada uma dessas aqui, SB3, Auren Energia, Eletrobras, Taesa, Transmissão Paulista e Semig. Talvez ele tenha alguma outra, mas com peso menor do que essas aqui, que a gente sabe que ele fala bastante. Temos a celulose, ele tem o maior peso na Klabin, não dá para saber exatamente o quanto, mas eu vou colocar aqui 8% na Klabin e 2% na Suzano. Bancos aqui eu vou colocar o Banco do Brasil Santander, porque eu não sei se ele tem uma fatia relevante no Banco Mercantil. E aí também eu não quero fazer uma enxurrada de ações, né? Então, Banco do Brasil Santander. Armas eu coloquei aqui a Taurus, coloquei 4%. Exploração, açúcar e tal, Cosan e Vibra, 3% para cada. Saneamento eu coloquei Sabesp, aí aumentei 0,5% aqui o peso. Não sei se ele tem alguma outra, talvez ele tenha um pouquinho de Sanepar aí. Financeiras e tudo mais aqui, eu coloquei a IRB e a Caixa de Seguridade com 2,3 cada. Então eu simplesmente fui no Investidor 10 e lancei essas compras no fim do ano passado para a gente simular o ano inteiro com essas ações como teria performado. Lancei lá os 2 bilhões na Unipar e fui lançando todas as ações aqui, tá? Então podemos ver que a carteira do Barça logo no começo do ano já foi ficando no negativo por um tempo, ele chegou a estar perdendo aqui, ó, mais de 500 milhões. Depois foi se recuperando com a alta da bolsa, voltou para o negativo no mês 10, mas encerrou o ano, embora no positivo, não foi um ganho tão grande. Isso porque a sua maior posição na carteira, a Unipar, teve aqui um ano um pouco complicado. E aí quando a gente observa então a variação das ações sem contar os dividendos, várias ficaram no positivo, mas a Unipar, que é o maior peso, ficou no negativo. Aí várias aqui no positivo, algumas voaram, como o Banco do Brasil, né, a IRB, várias aqui indo bem. Neutro aqui a Eletrobras, a Auren negativo, lembrando que não está considerando dividendos, então se fosse dividendos ela vai ficar positivo, mas enfim, negativo mesmo, a maior peso aqui acabou sendo a Unipar na carteira, puxando para baixo. Os 2 bilhões viraram 1 bilhão e 700 e o percentual da carteira saiu de 50 para 41,35 com as outras ações ganhando fatia na carteira. E aí é que vem um ponto importante, eu não estou considerando reaporte de dividendos porque eu não sei exatamente onde o Barça reaportou. O fato é que ele ganhou muito dividendo ao longo do ano, né?
E aí ele pôde reportar exatamente nas ações que ele achava que estava mais descontado, ou de repente iniciar uma posição nova. E como estamos falando de data de pagamento de dividendos, não foi necessariamente este dividendo que ele recebeu em 2023. Isso porque vocês devem saber que tem ações que demoram um pouco para pagar dividendo, mesmo que demore 2 meses, que não é muito tempo, é pouco, já não entra no cronograma direito, porque nós fizemos uma simulação como se ele tivesse as ações ali no fim de dezembro, então não deu tempo de passar pela Datacom. Mas o fato é que nessa visão aqui a gente consegue ver o quanto que valeu de dividendos ele ter essas ações por um ano. Então, de janeiro a dezembro, entre os dividendos que ele já recebeu e que ele vai receber, totalizou-se então 213,7 milhões. Deu um pouco menos ali do que o 1 milhão por dia, vamos dizer, né, que ele tinha ganhado antes, mas deu aí cerca de 600 mil reais por dia. De novo, parte desses dividendos vai receber em 2024 pelo motivo óbvio, né, que as ações demoram um pouquinho para pagar aí. E agora que eu vou surpreender a muitos, o Barça investe no dividendo do amanhã, aqui está a prova, você vê o quanto que ele ganhou de dividendos nessa carteira, é pouco, você poderia ganhar mais em fundos imobiliários, só que ele investe numa ação que vai crescer muito ou que está muito descontada e lá na frente ele vai ganhar um yield muito maior. Não vou nem dizer, né, o yield fantástico, monstruoso que ele tem aqui na Unipar, né, mas o fato é que hoje, na ação que ele tem, a carteira do jeito que ele está, ele ganhou então, a gente pega aqui, ó, 213 milhões,7 dividido pelos 4 bilhões aí, vamos fazer tudo em milhão, olha só, 5,34% de yield. É só isso o dividend yield da carteira do Barsi em 2023. E não tem problema nenhum, porque eventualmente a ação acaba diminuindo o dividendo e ela acaba ficando mais barata, ele pode reportar mais. O grande ponto aqui do Barsi é que a Unipar ela deu uma disparada, né, muito grande. Então a gente pode ver que a Unipar disparou monstruosamente e depois deu uma forte recuada. E aí o Barsi deve ter se visto num dilema. Porque sim, a Unipar voltou a ficar um preço atrativo depois dessa queda, mas ele já tem, naquele fim do ano ali, estava com 50% da carteira. Será que vale a pena? Será que a Unipar estava tão de graça ao ponto de você valer comprar a ação, mesmo já tendo 50% na carteira? Então ele deve ter se visto num dilema e aí ele acaba ficando aqui um pouco vítima das quedas da Unipar. É neste ponto que eu, não sei se o Barsi fez isso, mas o que eu faria? Me proteger utilizando opções, pelo menos parcialmente, que aí você, o que acontece? Nesta queda toda, você não precisa comprar mais ações, você simplesmente realiza o lucro das opções, então nada muda na sua carteira e você ganha um bom dividendo aí, entre aspas, com as opções, daria para ter ganhado uma grana bastante bacana aí com a Unipar. Lógico, eu vou ficar falando aqui, contando um filme que já aconteceu, é meio difícil, né? A gente tem que ter ação, realmente fazer, como eu fiz algumas vezes aí, a Vale, com ações que eu já estou muito acostumado aqui. A Unipar tem uma liquidez um pouquinho mais difícil, mas enfim, só estou aqui comentando com vocês que realmente o Barsi talvez tenha se visto no enrosco de ver a ação subir demais e depois ver ela cair sem necessariamente comprar a queda. E agora eu gostaria de saber de você, que estratégia você faz quando uma ação na sua carteira dispara demais, ganha uma proporção de alta infinita? Você realiza parte do lucro, você vende tudo com o risco da ação continuar a subir, ou de repente você segurou ela e ela caiu, o que você faz? Você compra mais ainda, mesmo já tendo uma posição grande? Deixe aí nos comentários para eu saber. Eu, como eu disse, eu costumo buscar aqui o caminho das opções. Eu vou lá e vejo se tem liquidez suficiente para fazer alguma proteção contra a queda. Eu busco ser preciso de fazer essa operação no momento de alta das ações, que aí nesse caso eu acabo dando uma margem para ela subir ainda mais, e caso ela reverta para queda eu tenho um lucro aqui que eu posso realizar nas opções. Lembrando que o meu curso de opções está na promoção de fim de ano, 20% de desconto, link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. E para você não ter que comprar correndo, eu vou estender para a primeira semana de janeiro aqui essa promoção, tá? Um abraço e até o próximo. Valeu!